Vamos orar então e vamos mergulhar na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra gera em nós a fé, a esperança, gera em nós convicção, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. E nós oramos que o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra nessa noite, Pai, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, em nossa dificuldade de entender, de compreender, todos os impedimentos, Senhor, que possam surgir no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós os entregamos agora, cativos à cruz de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler, irmãos, vamos começar em Hebreus 11:1. Você provavelmente conhece esse texto, e nós queremos falar hoje sobre a fé e a importância da fé na nossa vida cristã. E o texto é muito conhecido, muitos sabem de cor, existem várias versões, e uma delas diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Então, para falar sobre fé, queridos, nós precisamos entender que sem fé não existe vida cristã. E o nosso objetivo nessa noite é falar sobre a importância da fé e por que Deus deixou para o homem, por que Deus deixou para a igreja esse instrumento, essa ferramenta chamada fé. É verdade, queridos, que se não existisse a fé, não haveria uma vida cristã, porque nós sabemos que a nossa vida cristã, ela tem um início quando nós cremos, quando nós recebemos salvação, quando Cristo vem habitar em nós e quando Ele coloca em nós a vida de Deus, então surge uma vida cristã, surge uma nova vida. A palavra de Deus diz: agora nós somos uma nova criatura, agora nós adotamos, nós recebemos a vida de Deus e nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Mas se a fé não existisse, muito antes de nós sermos salvos, a fé ela já estava atuando como um instrumento do Espírito Santo para que a vida de Deus ela pudesse nascer em nós, porque a palavra diz que nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. É pela fé que nós somos salvos. Então, muito antes de nós crermos no Senhor, muito antes de nós sermos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores e que precisamos de Cristo, e que Cristo então opera em nós a salvação, muito antes daquele dia, muito antes daquele momento, muito antes daquela hora crucial, daquela hora importante em que a vida de Deus é gerada, o Espírito de Deus já estava trabalhando em nós para que a fé pudesse gerar essa vida, a fé pudesse gerar esse nascimento, a fé pudesse gerar essa nova vida em Deus. A palavra diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Então, antes ainda de nós recebermos a Cristo, a fé já estava trabalhando em nós. O Espírito de Deus já estava ministrando em nós, ministrando ao nosso coração, ministrando ao nosso espírito, gerando ali uma vida
exatamente como aconteceu, como a palavra fala de Gênesis 1:1, enquanto a nossa vida era um caos, enquanto a nossa vida era uma vida afastada de Deus, longe de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, diz Gênesis 1:1. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. Enquanto nós estávamos longe de Deus, o Espírito Santo já estava trabalhando, gerando vida, para que essa vida ela pudesse eclodir, ela pudesse surgir, ela pudesse finalmente nascer no momento em que nós recebemos a Cristo. Então, se não existisse a fé, se Deus não gerasse essa fé, se essa fé não fosse ativada em nós, não haveria uma vida cristã. Não existiria um novo homem, não existiria aquilo que Deus, depois da salvação, Ele foi construindo em nós. A questão é entendermos a importância da fé. E esse verso 1 do capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo destinado aos heróis da fé. O autor dos Hebreus, alguns versículos antes, ele está falando da fé, ele está falando da importância da fé, ele está ensinando sobre a fé, mas ele depois destina um espaço para, na prática, explicar o efeito da fé na vida de um homem, o efeito da fé na vida de uma pessoa. E quando ele apresenta essa galeria, quando ele apresenta os heróis da fé, talvez aí na sua Bíblia existe um título, aqui diz heróis da fé, o título não faz parte do cânon, não faz parte do texto bíblico. Os estudiosos assim o denominaram como heróis da fé, ou algum outro nome que esteja aí na sua Bíblia, bem no início do capítulo 11 de Hebreus. Talvez esteja escrito lá, heróis da fé, ou os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E então o autor de Hebreus, ele destina esse tempo, ele destina esse pedaço da Escritura para falar, para nos fazer entender na prática o que esses homens fizeram, movidos, motivados e impulsionados pela fé. Então ele primeiro dá um conceito de fé. Primeiro ele traz uma definição de fé, do que seja a fé, do que seja aquilo que Deus deu ao homem chamado fé. E fé é uma definição bem simples, bem clara. Fé é certeza, fé é confirmação, é convicção, fé é uma essência, é uma realidade, fé é uma base, é um alicerce de todas as coisas da nossa vida cristã. Tudo que nós realizamos em nossa vida com Deus nessa terra, e tudo que nós idealizamos e nos preparamos para receber na próxima era e em toda a eternidade, tudo tem a sua base na fé. Tudo está baseado nessa convicção, nessa certeza, nessa realidade, nessa essência, base e alicerce. Tudo que nós fazemos em Deus e para Deus tem que estar motivado por essa fé. Por isso que a palavra de Deus diz no versículo número 6: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um instrumento para as coisas espirituais, para as coisas invisíveis, para as coisas sobrenaturais. A fé
fé é um instrumento. Guarda isso no teu coração, guarda isso no teu espírito. É um instrumento para as coisas espirituais, para as coisas sobrenaturais, para as coisas invisíveis. Você não precisa exercitar fé quando alguém pergunta para você: você conhece o seu pai? Você sabe quem é o seu pai? Onde está o seu pai? E você pode perfeitamente estender a mão, apontar para alguém. Isso é palpável. Você não precisa exercitar fé para isso. Mas quando nós falamos a respeito de Deus, de um Deus que é invisível, de um Deus que é sobrenatural, de um Deus que não pode ser apalpado, que não pode ser visto a olho nu, que vive no mundo espiritual, que vive no invisível, então para isso nós exercitamos fé, nós cremos. E por isso nós oramos, porque a palavra de Deus diz: ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode falar com Deus, ninguém pode orar a Deus se não tiver fé, se não acreditar, se não tiver convicção, se não tiver certeza que Ele está ouvindo, que Ele existe, se não tiver um alicerce no qual Ele se apoia para poder falar com Deus, para poder ter um relacionamento com Deus, para poder se comunicar com Deus, que é uma faculdade do seu espírito, poder falar com Deus. Por isso que a fé é um instrumento espiritual, não é um instrumento do corpo, não é um instrumento da alma, é um instrumento do espírito. Porque quando Deus fez o homem, no homem, a sua capacidade de falar com Deus, de se conectar a Deus, a sua capacidade de se relacionar com Deus, está no espírito do homem. Não está na sua carne, está no seu espírito. Apesar de que a palavra de Deus fala em Atos, repetindo a profecia de Joel, que o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. Deus pega na carne para poder chegar no Espírito, para poder gerar algo no Espírito. Mas depois, isso já está gerado no seu Espírito. Então esse Espírito é a tua capacidade de poder falar com Deus, de poder se comunicar, de poder sentir Deus. E Deus, então, nós não precisamos de nada mais a não ser do que a fé. Mas a palavra diz assim, ó: o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. O que diz? O meu justo viverá pela fé. Pela fé. Viverá pela fé. A questão é que nós precisamos entender que essa fé é um instrumento para as coisas espirituais. Nessa galeria de Hebreus 11, onde ele vai citando o que esses homens realizaram pela fé, nós podemos entender perfeitamente que a fé, ela não existe para ser um instrumento para conquistas financeiras, para conquistas sociais, para conquistas na carne. A fé não é um instrumento para uma ascensão social. A fé é um instrumento para as coisas espirituais. E nós vamos ler alguns desses textos e você vai ver a importância da fé na vida dessas pessoas. Diz o verso 4: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala hoje. Mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala até hoje. Foi pela fé que Enoque escapou da morte
Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Como é que ele agradou a Deus? Porque é nessa fala que ele fala do que foi, que o escritor explica o que havia na vida de Abel que agradou a Deus. Então diz ali, eu vou ler de novo: pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. E aí o verso 6 diz: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O que havia em Enoque que agradou a Deus? O que havia em Enoque que chamou a atenção de Deus? Fé. Havia fé, havia convicção. Enoque vivia num nível de relacionamento com Deus em fé, com um Deus invisível em fé, de tal maneira, era algo tão intenso, era algo tão real, que Deus disse: esse camarada vai vir para cá, eu vou trazê-lo para mim, eu vou buscá-lo. E Enoque está entre os dois homens que não experimentaram a morte. Deus não permitiu que ele experimentasse a morte, Deus o levou. Enoque um dia estava e no outro dia não estava mais. Um dia ele estava entre os homens e no outro dia ele foi levado para Deus. O que havia em Enoque que agradava a Deus? A sua fé. A sua fé. Então nós vamos lendo, querido, e nós vamos vendo, foi pela fé, verso 7, que Noé ouviu os avisos de Deus sobre coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, uma arca, em que ele e a sua família foram salvos. Depois o verso 8, pela fé Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Então nós vamos vendo, querido, que todos esses homens, a fé era um instrumento para alcançar o que era inalcançável, para experimentar o que não poderia ser experimentado se não existisse fé. Aí nós vamos lendo, nós podemos ler aqui vários exemplos. Verso 11, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Verso 12, assim de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu. Então, homens que se moveram pela fé, homens que acreditaram, homens que esperaram em Deus, homens que se moveram por uma promessa. Diz o verso 13, todos estes morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de um Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Sabe, o Evangelho moderno diz que aquele que tem promessa não morre. O Evangelho moderno diz que ninguém vai morrer sem ver uma promessa de Deus cumprida. Mas nós acabamos de ler no Novo Testamento,
na carta aos Hebreus que todos os heróis da fé morreram antes de ver a promessa cumprida. Muitos a viram de longe, muitos falaram da promessa de Deus, muitos viram de longe o que Deus iria e poderia realizar, mas eles não viram a promessa cumprida. Você vê que eles morreram esperando o Messias, eles morreram esperando o Cristo, eles morreram esperando uma cidade celestial, eles morreram esperando algo que Deus iria realizar, eles morreram sonhando com um tempo, com um dia, com um momento em que um relacionamento com Deus não seria mais um relacionamento externo, mas que Deus iria colocar dentro do homem a sua própria vida. Como Jeremias disse, chegará um tempo, chegará um dia em que Deus virá e Ele arrancará do homem o seu coração de pedra e colocará dentro do homem um coração sensível à sua voz, um coração que vai me obedecer, um coração que vai ser sensível à minha voz. Jeremias não viu essa promessa cumprida, ele falou dessa promessa e ele esperou essa promessa, mas porém não se cumpriu. Queridos, nós temos um privilégio nesse tempo, onde o relacionamento de Deus com o homem deixou de ser algo externo, deixou de ser algo do lado de fora. Agora Deus está habitando dentro do homem, agora Deus veio habitar dentro do homem. João diz: Deus tabernaculou entre nós, Deus veio habitar entre nós, Deus veio habitar em nós. Ele deixou de ser um espírito de visitação para ser um espírito de habitação, e isso veio a existir por meio da fé. Nós vemos hoje que aquilo que os profetas falaram, aquilo que eles sonharam, nós estamos vivendo hoje. Eles não viram, mas nós estamos vivendo. Eles esperaram, mas nós estamos experimentando. Eles falaram sobre aquilo que a igreja de hoje pode experimentar. Eles olharam de longe pela fé aquilo que hoje nós podemos viver. Eles sonharam com a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, mas nós poderemos habitar nessa cidade. Eles sonhavam com a noiva de Cristo, mas nós somos a noiva de Cristo hoje. Eles sonhavam com o Messias, com o libertador, com o rebento, com a semente da mulher, com aquele que viria para romper com toda a prisão do homem, mas nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Eles falavam: viria aquele que sobre os seus ombros estaria o governo, sobre os seus ombros estaria o domínio, sobre os seus ombros estaria um reino inabalável, um reino que não teria fim, um reino que dominaria a terra inteira. Daniel profetizou sobre aquele que viria, que derrubaria a estátua, e ele dessa pedra que seria lançada dos céus e não lançada por mão de homem, essa pedra iria crescer e iria tomar conta do mundo inteiro. Daniel falava do reino de Deus e ele morreu sem ver esse reino ele acontecendo. Nós estamos vendo hoje. Esses homens morreram sem ver, essas pessoas esperaram poder ver o que nós estamos vendo hoje. Eles tinham fé, eles tinham convicção, eles tinham certeza que Deus um dia faria isso. Eles tinham certeza que um dia haveria essa nova cidade. Eles tinham certeza que esse reino viria e se estabeleceria na terra. Eles tinham certeza daquilo que Deus está fazendo hoje, realizando hoje. Então a fé, queridos, ela não é um instrumento para ser usado para conquistar coisas, para alcançar coisas. A fé é um instrumento que nos possibilita andar nas coisas espirituais, nos mover nas coisas espirituais, porque a nossa vida com Deus é baseada em fé. Ele diz ali naquilo que nós esperamos.
A nossa vida com Deus, ela é movida por esperança. Esperança eterna em Cristo. Nós esperamos em Deus. Nós não precisamos, não devemos querer usar a fé. Não, eu espero que Deus vai me dar, ou vai me dar um carro melhor, uma vida melhor, uma vida de melhor condição. Não é para isso que existe a fé. A fé, ela é para que nós possamos permanecer firmes naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele disse que nos daria, naquilo que Ele disse que Ele nos concederia. E o que é que Ele disse que nos daria? Ele nos disse: olha, eu vos dou salvação, eu vou levá-los a se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Ele fez promessas, mas as promessas de Deus são de coisas espirituais. São de coisas espirituais. A nossa vida com Deus é uma vida de esperança. Hebreus 10:35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque a vossa confiança tem um grande galardão. O que é a confiança? Fé. Não abandone a fé, permaneça firme, porque a fé vai gerar um grande galardão. Deus está falando de coisas espirituais. Deus está falando de coisas espirituais. A fé é o caminho para herdar aquilo que o Senhor nos prometeu. Hebreus 6:11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza, fé, da espera, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Deus está dizendo: permaneçam firmes na fé, não se deixem abalar na fé, não deixe que a sua fé seja abalada pelas circunstâncias. Olhem para aqueles que são os heróis da fé e os imitem esses homens, sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A palavra de Deus fala de certeza, de convicção, e diz que a fé é esperança. Não é a esperança última que morre, não é essa esperança. Não, ele está falando que a nossa vida cristã, ela é baseada em fé, em convicção, em certeza, e é baseada em esperança. Nós esperamos em Deus, nós esperamos no Senhor. Em 1 Pedro 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro. Nós igualmente seremos ressuscitados. Esperança para quê? Colossenses 1:5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Há uma esperança em nós, pela palavra de Deus, de que mesmo que aqui nós não tenhamos uma vida de luxo ou de riqueza, há uma esperança baseada num Deus que não mente e que não engana, de que vamos viver com Ele, habitar com Ele na eternidade. Há uma esperança. Romanos 15:13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Esperança, crer, para que sejais ricos de esperança, de novo esperança, no poder do Espírito Santo. Esperança no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, crendo que Ele está trabalhando por nós. Romanos 8:24 diz: porque na esperança somos salvos.
Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas nós esperamos o que não vemos, com paciência o aguardaremos. Esperamos no Senhor. Agora, voltando ao capítulo 11 de Hebreus, quando ele vai falando sobre a fé, eu quero ler a partir do verso 30. Foi pela fé, que fala das muralhas, fala de Raabe, verso 32, 11:32 de Hebreus. O que mais posso dizer? Ele vai falando de todos os heróis da fé. Então ele diz agora, o que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e julgados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Amém? A fé. Então a nossa fé, querido, ela é um instrumento para a vida espiritual. Guarde isso no seu coração. A fé é uma convicção, é um instrumento, é uma ferramenta que Deus deu ao homem para ele poder se mover nas coisas invisíveis, para ele poder se mover nas coisas sobrenaturais, para ele poder se mover nas coisas espirituais. Fé não é instrumento para conquistar coisas. A única forma da fé poder nos dar coisas é quando essas coisas fazem parte de um propósito de Deus. Aí Ele vai nos dar. Agora, quando não faz parte do propósito de Deus, quando não faz parte do seu querer e da sua vontade, nós precisamos usar a fé para podermos viver dias melhores espiritualmente falando, crescer, nos alimentar, nos fortalecer espiritualmente. Esse tempo é um tempo em que mais do que nunca a igreja brasileira precisa de fé, de convicção, de certeza. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. Mas a nossa certeza, a nossa esperança é uma eternidade com Deus. É uma eternidade com Cristo. É viver para Deus. Nós precisamos ser e viver e nos mover nessa terra, confiando no Senhor, tendo convicção de que o Senhor cuida de nós, tendo convicção de que Ele cuida melhor do que nós. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família melhor do que você. Se nós não crermos, se nós não tivermos essa convicção, essa certeza, então o medo, que é o oposto da fé, o medo vai nos tirar a estrutura, o medo vai nos tirar a garantia de que Deus cuida de nós. O medo vai nos turvar a visão, vai nos ofuscar a visão de que Deus está cuidando de nós. Nós precisamos ter essa fé que um dia te levou à salvação, essa fé que Deus gerou dentro de você,
E como eu faço para que a minha fé ela cresça? Como eu faço que a minha fé ela se desenvolva? A palavra diz: a fé vem por onde? Ouvir. Por ouvir a palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais a minha fé vai sendo alimentada, mais a minha fé vai sendo fortalecida de ouvir a palavra. Então se eu cantar não vai, a minha fé não vai crescer. Se você cantar uma canção bíblica, ela vai alimentar a sua fé. Por isso que se fala muito de se louvar ao Senhor, canções bíblicas, canções que alimentam o nosso espírito, que alimentam o nosso espírito que precisa ser alimentado. Então ouça a palavra, se exponha a palavra, receba a palavra, deixe que a palavra ela alimente e fomente a fé que Deus te deu, que Deus te trouxe até aqui. Essa fé precisa ser alimentada, fortalecida, para que por meio da fé você possa crescer ainda mais, você possa mergulhar ainda mais nas coisas invisíveis, nas coisas sobrenaturais, nas coisas espirituais, que é para isso que Deus te deu fé. É para isso que o Senhor te deu fé, para que você possa se mover no reino espiritual, no mundo espiritual, porque não há outro jeito de nos movermos no mundo espiritual que não seja pela fé. É necessário que tenhamos fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele ouve a sua oração, creia que Ele está recolhendo a tua oração, creia, mas alguém vai olhar, eu andando na rua, com máscara até é legal, né? Você pode falar, orar, que ninguém vai achar que você é louco, né? A máscara encobre o teu rosto, encobre a tua boca, e você pode numa boa estar orando em línguas, e orando e falando, ninguém vai nem se tocar que você está orando. Mas e se alguém ver que eu estou orando, eu estou falando sozinho, vão querer me internar, vão dizer que eu sou lelé da cuca? Não há outro meio de nós crescermos na fé que não seja exercitando essa fé. Exercitando essa fé. Um dia Jesus mandou os discípulos e disse: vão e curem os enfermos. Como é que eles descobriram que podiam curar os enfermos? Quem que arrisca? Como é que eles descobriram? Jesus disse: vão e curem os enfermos. Como é que eles descobriram que podiam curar os enfermos? Crendo e orando e curando. Exercitando a fé. Aí eu estou orando para Deus fazer tal coisa. Se você não exercitar a fé, e isso faz parte do propósito, você nunca vai descobrir se Deus te capacitou ou não para fazer alguma coisa. Se Pedro não tivesse jogado para fora do barco, ele nunca saberia que conseguiria andar sobre as águas. Ele podia ficar dentro do barco olhando lá e chorando: ai Jesus, eu quero ir. Ele pegou e foi. Jesus disse: vem Pedro. Ele foi. E aí a gente fala: ai, Pedro ficou com medo, Pedro afundou. Tá, e qual foi a última vez que você andou sobre as águas? Você lembra? Nunca andou. Mas a gente fala de Pedro. Então, querido, é para as coisas espirituais que Deus te deu fé. Use essa fé. Se apoie nessa fé. Exerça essa fé. Faça com que essa fé te conduza a uma vida melhor diante de Deus. Uma vida de qualidade diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Você que está em casa aí também vai orar. Talvez você diga: eu estou fraco na fé. Você já percebeu que a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Se você está fraco na fé, se você está anêmico na fé, você precisa de palavra. A palavra de Deus é uma injeção. Sabe quando a pessoa está fraca? A pastora uma vez esteve muito fraca, muito doente, e ela tinha que tomar uma injeção de vitamina na veia. Ela teve que fazer vários dias. Ela ia lá no hospital e tomava aquela injeção. Depois dava um calhão, dava um negócio assim. E a fé, a nossa fé, a palavra de Deus, ela é como uma vitamina que entra em nós. Ela nos eleva, ela nos fortalece, ela nos enche de coragem, nos enche de força para seguir em frente. O meu justo viverá pela fé. Viva pela fé. Creia no Senhor, confie no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Se você chegou à conclusão de que você está fraco na fé, hoje é uma boa noite.
para você dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Como diz aquele homem que foi falar com Jesus: Senhor, ajuda a minha pouca fé. O homem trouxe o seu filho paralítico até Jesus, e Jesus disse: se você crer, e ele disse: o Senhor, ajuda a minha pouca fé. Então você precisa ter convicção diante dele, precisa ter convicção até para dizer: ajuda, Senhor, a minha pouca fé. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nunca antes da história da Tua igreja no Brasil, Senhor, desse último tempo, a igreja precisou tanto de fé, precisou tanto de esperança, precisou tanto de convicção, precisou tanto se mover no invisível e no sobrenatural, Senhor, como nesse tempo, como nesses dias, Senhor, em que muitos estão enfraquecendo, se debilitando espiritualmente, Senhor. Muitos estão precisando urgentemente do Teu mover, estão precisando urgentemente do Teu toque, Senhor. A Tua palavra diz: Senhor, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós oramos, Senhor, é pela fé que nós clamamos, é pela fé que nós nos aproximamos de Ti, e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, e nós queremos orar nessa noite, nós queremos clamar nessa noite pelas famílias dessa casa, pelas famílias desse ministério, por aqueles que estão lá na sua casa agora ouvindo essa palavra, por cada família, Senhor, que congrega neste lugar, por cada vida que confia no Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, em Teu nome, Pai. Injeta fé neste coração, convicção neste coração, certeza neste coração. Oh, meu Deus, injeta esperança, Senhor, porque a nossa vida com Deus é uma vida de esperanças, ó Pai. Esperanças na Tua palavra e esperança na Tua promessa. Segure, Senhor, nas mãos daquele que se sente fraco e debilitado, Pai. Que a Tua graça, que a Tua vontade, que o Teu querer entre nessa casa, Senhor. Que o Teu reino venha sobre essa casa, que o Teu reino venha sobre este lar. Alcança aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando com enfermidades, Pai. Entre agora com a Tua providência, com a Tua graça, com o Teu poder de cura, Senhor. Toca agora nessa vida, toca no seu corpo, toca, Senhor, nas suas emoções, todo medo, todo desespero, toda angústia, todo pânico, toda dor de fundo emocional. Nós oramos, Senhor, traz cura nessa noite, traz cura nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, enche este coração de fé, de esperança, de certeza em Cristo, Pai. Que a nossa fé esteja em Ti, Senhor. Que a nossa fé esteja no Deus invisível, que realiza as coisas impossíveis, ó Pai. Nos dá a Tua graça, Senhor, para vivermos em fé neste tempo, convictos da Tua vitória, da Tua graça, do Teu poder manifesto em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente um minutinho. Boa noite para quem está em casa. Essa mensagem vai estar no canal nesses próximos dias. Compartilhe, ouça novamente, que o Senhor vai estar te trazendo um novo entendimento.